O nosso primeiro estudo, nós falamos sobre entender, explicar o nosso funcionamento, a questão do pensamento, do afeto e da vontade. Nós estudamos isso na primeira reunião. Na segunda reunião, nós estudamos um pouco sobre a questão da ansiedade, que a ansiedade basicamente é pensamento. Nós enxergarmos pessoas, temas ou situações da vida com a nossa ótica e não com a ótica de Deus. Então, todos nós temos olhos maus, todos nós, sem exceção. Temos olhos maus, vemos pessoas, vemos temas, vemos situações da vida da nossa maneira e não da maneira de Deus. Depois nós vimos os antídotos da ansiedade, estudamos o texto de Filipenses. Depois o quarto estudo, nós fracionamos em 2 estudos, na quarta e na quinta reunião, sobre lidar com a dor. E hoje nós vamos estudar o motivo pelo qual eu estou aqui. Os jovens pediram para a gente estudar sobre depressão. E nós vamos abrir um pouco, obviamente que há muitos textos para serem vistos, nós não vamos ver. Mas eu acho que o que for dado vai ser o suficiente para a gente ter uma ideia central a respeito do tema. Os manuais de psicologia, quando eles vão à medicina, de uma forma geral, seja a medicina do corpo, seja a medicina da mente, que é a psiquiatria e a neurologia, quando eles vão estudar o ser humano, eles estudam por sintomas. Então, o que eles fazem? Eles levantam lá 10, 15 sintomas. Se a pessoa cair dentro de X sintomas, ela é considerada como tendo aquela doença. Então, é assim que funciona. Seja na medicina do corpo, seja na medicina da mente. Então, por exemplo, você vai estudar lá uma pessoa que tem um problema no coração. Então, você levanta lá os sintomas, que são próprios daquela doença. E se a pessoa se encaixa num tanto daqueles sintomas, então ela é diagnosticada como aquilo. A medicina, então, ela trabalha basicamente com diagnóstico. Não é diferente com a medicina da mente. A mente, os manuais de psiquiatria, de psicologia, eles então levantam lá determinados sintomas, agrupam e dão um nome para aquilo. Então, por exemplo, os transtornos de ansiedade, ou os transtornos de humor, gravem isso, guardem essa palavra, humor. Porque a depressão ela está presente dentro do humor. A Bíblia não fala de depressão, essa palavra não é usada. Porém, a Bíblia usa os sintomas da depressão. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas eu não quero começar com isso, mas eu vou mostrar para vocês os sintomas de uma pessoa deprimida. Então, os manuais fazem o quê? Então, depressão, traz lá X itens. E aí, é um número que é definido por estudo, os manuais são revistos a cada 12 anos, então a cada 12 anos, eles passam 12 anos estudando aquela doença, e aí é publicado, é feita uma publicação nova, em que a gente vai ter ali, então, os sintomas da depressão. Então, tem lá 10 itens, se você cair em 7 itens, você é deprimido. Uma vez, eu com um grupo de psicólogos, nós estávamos em 19 psicólogos, nós resolvemos estudar os manuais das doenças. Gente, só deu psicólogo doido. Porque a gente se via em todas. Porque é por sintoma. Então a gente ia estudando sintomas, não, mas eu tenho isso, mas eu tenho isso, eu tenho isso. Então quer dizer que a gente é doente? Assim, a gente é meio piradinho mesmo, né? É da normalidade do ser humano. Porém, para você estar dentro de uma doença, você tem que ter um conjunto maior de sintomas. É assim que a medicina trata, tá? Põe isso num canto, deixe-me abrir as escrituras para vocês. Abram em 2 Coríntios,
capítulo 6, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Deixa eu começar com esse texto. Então deixa eu dar uma ênfase para vocês que é muito importante, tá? Os transtornos de ansiedade, ou a pessoa ansiosa, basicamente é uma pessoa com uma mente mais acelerada que o normal. Ponto. E ela enxerga determinadas coisas da vida, segundo ela e não segundo Deus. Ponto. Isso é uma pessoa ansiosa. O que é uma pessoa deprimida? Ou o que é uma depressão? É uma pessoa que carrega no afeto. Vocês lembram que nós temos 3 elementos na alma? Pensamento, afeto ou emoção e a vontade. Então, enquanto a ansiedade está colocada na mente, a depressão está colocada no afeto. Então, alguns de nós somos mais intensos na mente, outros de nós somos mais intensos no afeto. Gente, não se escolhe isso. A gente nasce assim. É uma verdade que depois, por comportamento, especialmente dentro da família, nós podemos ir tendo um treinamento, positivo ou negativo. Então, uma pessoa que pensa muito, por exemplo, especialmente se o pai for presente, o pai faz a contenção do cérebro dessa criança. 1 Pedro nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, a palavra cingir vem do costurar. Então, costurando o vosso entendimento, o vosso pensamento, então, quando a gente é abençoado com um pai que vira e filho, por que você está pensando desse jeito? Isso daqui não é desse jeito. Vem cá, segura o pensamento. Isso daqui é dessa maneira. Então, o pai vai contendo aquele pensamento e a criança vai ficando menos ansiosa do que deveria ser. A mesma coisa com o afeto. Então, alguns de nós somos intensos no afeto. Tristeza, alegria, irritação, angústia, raiva, são afetos, ansiedade, são coisas que se encontram dentro da alma, dentro do coração da gente, do afeto da gente, dentro da emoção da gente. Então, quem carrega um pouco mais na emoção, tem mais risco de deprimir. Vocês estão conseguindo entender? Simples. A regra é muito simples. Porém, existe um quadro curioso, que é o que eu acho que a grande maioria de nós corre o risco de cair, que é um quadro de uma ansiedade depressiva. O peão não é depressivo, ele é, em primeiro lugar, ansioso. Depois ele deprime. Por que eu estou alertando vocês disso? Porque tudo que eu penso, eu sinto. Então, alguns de nós carregamos na emoção porque nós estamos pensando muito. Corrigimos o pensamento, corrigimos a emoção. Porém, tem alguns de nós que o pensamento escreve em letra normal e o afeto sente em negrito. Está fazendo sentido? Então você tem uma coisa normal da vida, sei lá, você cruzou com o irmão na igreja e ele passou direto e não te cumprimentou porque não te viu. Você chega em casa, cai na cama e chora. Por que você faz isso? Possivelmente porque o seu afeto escreve, sente de um jeito um pouco mais intenso. Está me entendendo? Isso tem que ser corrigido. Porque se não for corrigido, onde é que você vai parar? Está me entendendo? Você vai se debulhar de lágrimas a vida inteira. Porque rejeição e desprezo, como nós vimos no estudo passado, é uma coisa que todos nós vamos viver. Então nós vamos aprendendo a regular o pensamento e o afeto. Porém, Paulo, ao escrever aos Coríntios é uma carta maravilhosa de ser estudada para as questões do afeto. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja infantil.
não abram. 1 Coríntios, Paulo diz assim: não vos pude escrever como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então Paulo tem o entendimento de que era um povo crescido na idade cronológica, mas não era um povo desenvolvido no entendimento e no afeto em Deus. Eles não tinham desenvolvido tudo aquilo que eles poderiam. Então Paulo, segundo aos Coríntios, ele começa a trazer algumas expressões que são extremamente importantes para a gente entender o ser humano. Dá uma olhadinha nesse texto, segundo aos Coríntios, capítulo 6. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Segundo aos Coríntios 6, né? Vocês estão lá, tá? Versículo 12. Não tendes limites em nós, mas olha o que ele diz agora. Mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Filhos aqui é filhos imaturos. Dilatai-vos também vós. Olha o que está acontecendo. Paulo está dizendo que os coríntios não conseguem se relacionar com ele de forma adequada, porque eles estão limitados aonde? No afeto. O afeto não se desenvolveu. Então a mente fica limitada ao afeto. Porque nós somos um ser só. A mente, ela consegue muito mais do que a emoção. Nossa, a emoção é mais lenta. Tanto que você compreende algo na mente e você leva meses para fazer aquilo descer para o coração. Tem um autor cristão, o Spurgeon, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim, que a distância entre o céu e o inferno é de um palmo. Ele diz que a gente consegue às vezes compreender aqui, mas não consegue descer aqui no nosso afeto. Por isso que o salmista, de forma dupla, ele repete 2 vezes, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? É a mente falando com afeto. Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e Redentor meu. Ele começa a educar o afeto dele, para que o afeto responda segundo a compreensão e o entendimento que tem. O que acontece com alguns de nós? Nós temos limites no afeto. Você ou é muito sensível, muito dolorido, ou você é muito reativo. As pessoas tocam em você, você já responde de forma dura, de forma grosseira, de forma severa, você se afasta, você se distancia, você não quer saber, você tem respostas emocionais de rompante. Por quê? Porque você carrega na emoção. Paulo vira e diz assim: como justa retribuição, eu vos falo como a filhos. Não perca o estudo da semana que vem, porque nós vamos falar sobre a filiação. Eu vos falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, nossa emoção também tem que crescer. Nossa emoção também tem que amadurecer. Ela precisa aprender a sentir de um jeito correto e adequado às coisas, para que a gente não fique refém dela. Aí, a Bíblia fala muito da emoção, mas muito. Fala no Velho Testamento e fala no Novo Testamento. Porém, a figura para nós estudarmos as questões do afeto é Elias. A Bíblia deixa isso claro com todas as letras. Abram, por favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 16 e 17. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. No grego essa palavra é afeto. Sujeito aos mesmos afetos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus queridos, se nós vamos estudar afeto, nós temos que estudar a vida de Elias. Aí eu vou retomar um pouquinho o que eu falei sobre a medicina agora há pouco. A depressão, ela é estudada nos manuais de psiquiatria ou psicologia da seguinte maneira. Ela está colocada nos transtornos de humor, de afeto. Você está me entendendo? A depressão é um afeto para baixo. A depressão, ela deixa a pessoa ensimesmada. Ela fecha a pessoa. Então, como que eu aprendo pelas Escrituras a lidar com o afeto? Eu tenho que estudar Elias. Ele não é um personagem que aparece muito nas Escrituras. Ele aparece no texto que eu pedi para os irmãos lerem. Quem leu, por favor, levanta a mão. Eu deveria fazer toda a leitura. Para a gente compreender bem, mas tudo bem. Mas vocês devem ler. Se vocês puderem essa semana ler, seria bom. Então, a pessoa ser compreendida sobre como lidar com o afeto e como lidar com crise afetiva é a pessoa de Elias. Então ele aparece praticamente 3 vezes nas Escrituras. Ele vai aparecer no texto que eu pedi para vocês lerem, 1 Reis de 17 a 19, capítulo 17, 18 e 19. Vai aparecer depois em 2 Reis, se não me engano, capítulo 2 ou 3. Depois Elias vai aparecer em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estão com o Senhor, a glória de Deus desce a essa terra, uma nuvem os envolve e de repente Moisés e Elias estão lá. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E o Espírito Santo de Deus dizendo, este é meu filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Ou seja, nós temos a lei, nós temos os profetas, porém nós vamos ouvir apenas a Jesus. Jesus na lei, Jesus nos profetas. Tudo aquilo que a lei nos diz tem que apontar para Cristo. Tudo aquilo que os profetas nos dizem tem que apontar para Cristo. Então, Cristo é a pessoa a ser ouvida. Porém, nós vamos estudar o que as Escrituras têm a nos ensinar a respeito da pessoa de Elias. Então, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos afetos. Vamos até 1 Reis, capítulo 17, para nós darmos uma olhada no que está acontecendo lá. 1 Reis 17. Deixe-me dar para vocês alguns sintomas da depressão. Eu relatei aqui alguns, não são todos, são alguns. Tem depressão leve, depressão moderada, depressão grave. O manual traz uma coisa chamada depressão maior, que é um quadro mais grave de depressão, um pouco mais crônico dentro da pessoa. Porém, quais são os sintomas da depressão? Apatia, não vai me sair daqui, meu Deus, sou deprimido.
como eu estou dizendo, todos nós vamos nos encaixar em alguns desses sintomas. Porém, o fato de você ter não quer dizer que você é, porque precisa ter um conjunto grande de sintomas para você ser. Eu estou citando alguns, eu preciso falar isso, porque senão você vai sair daqui, chegar em casa, deitar, chorar no travesseiro e falar: pai, mãe, fui na reunião e descobri que eu sou deprimido. Teu pai vai querer conversar comigo depois. Então, não é porque você está tendo um ou outro sintoma que você é. Tem sintomas que são normalíssimos na vida. Apatia. Culpa. Desesperança. Perda de interesse. Perda de prazer. Tristeza. Choro excessivo. Irritabilidade. Problemas do sono, seja para pegar no sono, seja para sustentar o sono, aquele sono que vai ficando fragmentado, seja por não conseguir dormir, ter insônia, né? Seja por um sono agitado, onde você fica se debatendo ao longo da noite, cansaço ou fadiga, perda de apetite, apetite exagerado, falta de concentração, perda de memória. Aqui eu estou falando para um grupo de jovens, mas temos adultos ouvindo. Perda de libido, de desejo sexual, pode estar ligado à depressão. E, como nós vamos ler no texto, eu tenho que citar, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, ou de vontade de intentar contra a própria vida. Então, isso são alguns dos sintomas da depressão. Eu preciso contar para vocês a história de Elias. Então, 1 Reis, capítulo 17. O último versículo de 1 Reis 16 diz assim. Então, antes de entrarmos no 17, ele diz assim: em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Lembra de Jericó que os muros tinham sido derribados. Então, Hiel edificou Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. E aí, Elias aparece no capítulo 17. Então houve, na nação de Israel, um milagre singular. Um milagre numa tragédia. Houve uma tragédia. Aqui. Então, todo Israel de Deus conhecia a história dos patriarcas. Conhecia a história de Moisés. Conhecia a história da saída do Egito e da entrada na terra prometida. Conhecia a história de Jericó. Jericó foi a primeira cidade a ser enfrentada, o primeiro inimigo quando eles entraram em Canaã. Canaã representa a vida com Deus. Canaã não representava o céu. Por quê? Porque em Canaã haviam inimigos. E no céu nós não teremos inimigos. Então Canaã representa, tipifica a nossa vida com Deus. Nós temos inimigos a serem vencidos na nossa vida com Deus. Nós temos a nossa carne, nós temos a mente, nós temos afetos dentro da nossa carne, nós temos o mundo, nós temos o diabo, nós temos muitos inimigos a serem vencidos. E Canaã representa isso. Do meu ponto de vista, mas aí seria um outro estudo, Canaã era uma fortaleza. E segundo aos Coríntios, nos ensina que nós temos fortalezas na nossa mente. Pensamentos e afetos dificílimos de serem vencidos. Que nós temos que rodear e rodear e rodear e rodear um número perfeito, 7 vezes, até que eles ruam
dentro de nós, até que eles caiam dentro de nós. E quando Josué passou por esse milagre, eles rodearam a cidade. 7 dias. No 7º dia, as trombetas tocaram, e o povo gritou, e o muro, pum, caiu. Josué lançou uma profecia. Quando essa cidade for reedificada, quando lançarem os fundamentos do muro, o primogênito de quem reedificar a cidade vai morrer. E quando lançar as portas, o mais novo vai morrer dele. Elias aparece num evento extraordinário. Porque Jericó foi reedificado e Elias é levantado. A minha impressão, porque nós não sabemos grandes coisas da história de Elias. De onde ele é, a gente tem uma certa noção, mas que idade tem, como tem. Ele não tem história para a gente poder estudar a história dele e pensar no que está acontecendo. Como é que esse homem foi formado? Mas Tiago nos falou o seguinte, que ele orou com instância para que não chovesse. Então parece que Elias é tomado. Acabe foi um rei horrível. Jezabel foi uma rainha terrível. A nação de Israel viveu coisas terríveis. O Senhor me permitiu visitar a nação de Israel há uns 3 anos atrás. E eu fui conhecer Samaria. E eu fui conhecer algumas ruínas em que sacrificavam crianças a ídolos. Meus queridos, eu estava vendo ruínas. Mas você pensa num lugar difícil de estar. Num lugar triste, pesado. Parece que até hoje um lugar ainda não refeito pelo Senhor dos Senhores. Porque aquela idolatria a tal ponto de queimar uma criança, matar uma criança, a sensação daquilo estava presente, uma tristeza horrível naquelas ruínas, naqueles lugares que eu visitei. Acabe e Jezabel fizeram isso, abriram de uma forma intensa a idolatria dentro de Israel. E Elias se levanta no poder de Deus. Um homem de Deus. Um homem valoroso. Único. Um homem tão cheio de Deus que não passou pela morte. Foi arrebatado. Um homem que, ao ver a história de Jericó, possivelmente é tomado pelo Espírito de Deus, numa íntima convicção de que a nação de Israel deveria voltar ao seu Senhor. Então ele é cheio do Espírito Santo de Deus e ele ora com instância e dá uma profecia. Sob minha palavra, isso não é qualquer um não. Sob minha palavra, não choverá em Israel, até que eu diga que pode chover. E os céus ouviram essa oração, porque era uma oração segundo o céu. Porque a profecia de Israel dizia que quando houvesse idolatria, a nação de Israel teria os céus fechados. Elias ora segundo o que está escrito em Deuteronômio. Segundo o que está escrito na oração, quando Salomão foi edificar aquele templo. Então, os céus se fecharam e não houve chuva, ou cerrou os céus e não houve chuva, até que Elias orou com instância, novamente, para que chovesse. Meus queridos, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem tomado pelo poder de Deus, no encargo de Deus, de fazer uma nação inteira retroceder a Deus. Porém, um homem que caiu numa crise de pânico. Um homem que cai numa depressão. Um homem que tem uma crise e pede para si a morte. Como que a Bíblia é única.
Bíblia está falando aos nossos corações, está falando que aconteceu com um homem extremamente valoroso, um homem extremamente capaz. Meus queridos, sabe o que a gente costuma ouvir por aí, inclusive dentro das igrejas? Deprimiu, é fraco. Deprimiu, está faltando um tanquezinho para saber o que é problema na vida. Deprimiu é porque não tem vigor. Deprimiu é porque tem pecado nas igrejas mais avivadas. Deprimiu é porque é o diabo. Meus queridos, nós temos um homem de Deus numa crise de depressão. Porque a depressão é algo que pode atingir qualquer um de nós. Por isso, Tiago, mediante o Espírito Santo de Deus, toma este elemento, esta pessoa, e diz para nós assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Por algum motivo, que nós vamos levantar no texto, Elias carregou o afeto dele. E carregou a tal ponto que deprimiu. Não encontrou forças para sair, até que Deus deu para ele a maneira de sair. Os irmãos estão entendendo? Os jovens estão conseguindo entender? Então entendam uma coisa. Por que o Espírito Santo de Deus fez esse arranjo? Fez esse arranjo para aliviar o nosso coração. Porque se ele teve, qualquer um de nós é semelhante a ele. E também pode ter. Qualquer um de nós está sujeito a ter um abatimento. Meus queridos, não julguem pessoas em crise. Isso é falta de misericórdia. Não condenem. Não critiquem. Não critiquem pessoas com medo, com crise de pânico, como Elias teve, nós vamos ver. Gente, ele teve. Eu e você estamos sujeitos à mesma coisa. Falta-nos humanidade com o ser humano. Viver nem sempre é fácil. Na grande maioria das vezes, como eu já tenho dito, viver é um deserto com alguns oásis. Nós temos em Cristo um amigo, nós temos uma alegria eterna, nós temos um gozo permanente, mas nós temos dores nessa vida. E não são poucas. Nós temos emoções confusas, nós temos sentimentos torcidos, exagerados dentro de nós. Então esse é o primeiro ponto. Elias se levanta no capítulo 17, versículo 1, e diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Querido, você teria coragem de fazer uma oração dessa? Tem um livro que conta a história do Atmani. O Atmani, jovem como vocês, não me lembro o nome do livro. O Atmani vai com um grupo de jovens até uma ilha. E lá eles evangelizam. Porém não chovia. E eles são desafiados a provar que Deus existe através de uma chuva. E eles oram, eles pedem de Deus uma direção e oram. A chuva vem numa terra que não vinha chuva, e muitas pessoas daquela ilha vêm até o Senhor e conhecem o Senhor. São poucos de nós que teríamos coragem de fazer uma oração dessa. George Miller, um irmão conhecido por ser um irmão de oração. Ele estava uma vez no navio, indo até um congresso, e aí uma névoa toma o mar, e eles são impedidos de chegar até onde eles iam chegar. E aí o capitão diz para George Miller: nós não vamos conseguir chegar. E ele se levanta em Deus e diz:
capitão, eu nunca me atrasei para um compromisso meu. Este não será o primeiro. Ele põe o joelho, ora e a névoa se dissipa. Homens de Deus. Homens de Deus. Com discernimento de Deus. Com a causa de Deus. Com entendimento de Deus. Orando segundo o céu. Porque não é a terra mandando no céu. Sempre é o céu quem manda na terra. Porém, aprouve a Deus fazer as coisas pela nossa oração. Homens tão ligados ao céu que simplesmente oram segundo o céu. E Deus faz através desses homens. Elias era um homem assim. E aí começa uma trajetória de 3 anos e meio que vai culminar numa crise depressiva, numa crise de afeto. Eu já vou colocar para vocês alguns dos sintomas que Elias tinha, mas eu preciso mostrar para vocês o que acontece. No capítulo 17, nós temos 2 histórias. Quais são as histórias? Elias é sustentado por corvos. Então ele orou para que não chovesse e a chuva parou. Então, como Acabe quer matar ele, Elias foge por ordem do Senhor. Ele diz, vai até determinado lugar, vai até o ribeiro. E Elias vai até o ribeiro, e lá no ribeiro há um filete de água. E o que acontece? Corvos trazem pão e carne para ele, de manhã e à noite. De manhã e à noite. De manhã e à noite. Nós não sabemos por quanto tempo desses 3 anos e meio. Meus queridos, corvo, quem entende um pouquinho de natureza aqui, corvo, ele leva ou ele rouba? Deus contrariou a natureza do animal, porque a natureza do corvo é roubar. Ele é um animal típico ligado a coisas da morte, a roubar, a tirar, a se aproveitar. E o corvo ali leva até Elias. E Elias vê um outro sinal da parte de Deus. E ele permanece ali sozinho por dias. Guarde isso. Ele permanece sozinho por dias, semanas e talvez alguns meses, até que o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, o Espírito de Deus tira ele dali e manda ele para uma outra região. Ele vai até Serepta. E Deus manda ele ir até a casa de uma viúva. Mas, gente, pensa comigo de novo. Se você vai para receber alguma coisa, é na casa de uma viúva. Geralmente a casa de uma viúva é uma casa mais escassa. Porém, novamente, Deus ia manifestar o poder dele a Elias e agora aos outros. E lá, então Elias, a viúva, está colhendo gravetos para fazer uma última refeição. Está tudo aí no capítulo 17. E enquanto ela está colhendo gravetos, chega Elias. E Elias diz para ela, pega uns gravetos aí e faz um bolo para mim, faz um pão para mim. E ela diz, eu não tenho. Eu tenho para uma última refeição para mim e para o meu filho. E Elias diz assim para ela, não, pode fazer. Porque não vai acabar nem a farinha, nem o azeite. E a mulher, tomada por fé, vai lá, derrama o final da farinha e derrama o final do azeite. Faz um bolo, assa e traz para Elias. Meus queridos, e a botija não acaba nem o azeite, nem a farinha. E diz que comeu ela, o filho, Elias, e toda a casa dela, por muitos dias. Muitos dias. Novamente, Elias vê a mão do Senhor. É impressionante. Viúva é uma coisa única, viu? Viúva é uma coisa única, porque Deus fez uma promessa para a viúva.
Se alguma viúva estiver ouvindo o estudo aí, grave isso. Deus fez uma promessa para a viúva. Diz que ele seria o marido dela e o pai dos filhos dela. A palavra pai, como eu tenho ensinado para vocês, nós vamos estudar semana que vem, significa provedor, nutridor, sustentador. Essa viúva conheceu esse pai, que proveu, que nutriu e que sustentou. Por dias, semanas e talvez meses. E Elias deu uma promessa para ela. A botija não vai ter fim nem a farinha, nem o azeite, até que chova novamente. Porque, meus queridos, quando chove, não há mais necessidade do milagre. Mas quando tem escassez, precisa de ter o milagre. A visitação de Deus. E Elias passa por essa experiência. Mas aí a coisa começa a complicar. Nós não sabemos em que período Elias está desses 3 anos e meio. A minha impressão é que Elias está no final deste período de 3 anos e meio. Olha o que ocorre no versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na cama. Olha a oração de Elias. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. E estendeu-se 3 vezes sobre o menino. Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que te faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Primeira coisa que houve, e eu preciso que vocês entendam: se houver isso daqui na sua vida, e se você carregar nisso, neste afeto, você começa a ter risco. Elias se sentiu, foi acusado de ter matado o filho de uma viúva. Ele foi acusado. Vieste, não apenas acusado de matar o filho, vieste aqui para trazeres à memória o meu pecado? É como se ela estivesse dizendo: Elias, esse filho é um filho ilegítimo, é um filho indevido. Eu não sei se é isso ou não, se haviam outros pecados, porém ela se sentiu acusada na morte do filho, por causa da presença de Elias. E o que ela fez? Culpou Elias. Elias sobe ao quarto com o menino, e Elias abre o coração dele. Senhor, até a esta mulher afligiste, matando-lhe o filho? Elias tem uma sensação da seguinte maneira: parece que tudo que ele toca dá problema. Alguém aqui tem essa sensação? Levanta a mão. Oba! Olha lá. Parece que tudo quanto toca dá problema. Você imagina um homem numa nação: não vai chover até que eu dê ordem contrária. Começa a faltar comida para pessoas, começa a faltar comida para animais, começa a haver risco de morte, começa a haver doença. E quem é o culpado? Não é o pecado do povo. O culpado é Elias. Elias começa a ter um sentimento pesado de culpa. Então guardem isso que eu estou falando.
Quando uma pessoa lida mal com culpa, ela tem risco de ter uma crise na emoção dela. Até porque culpa está na emoção. Vocês estão me entendendo? Como eu tentei explicar para vocês numa das respostas, nós temos que fazer distinção entre culpa e tristeza. Porque Deus usa a tristeza para corrigir o culpado. Deus não usa a culpa para corrigir o culpado. Deus usa o sentimento da tristeza para corrigir o culpado. Porém, Satanás é um especialista em gerar em nós um peso de que tudo que eu faço é problema. Eu não valho nada, nada dá certo, tudo que eu toco é ruim, é complicado, a tristeza que meu pai e minha mãe estão vivendo por minha causa, ai meu Deus, eu não mereço viver, e tudo é minha responsabilidade. Você começa a carregar em culpa. Quem lida mal com culpa está sujeito a uma crise depressiva. Vocês estão entendendo? É um gatilho que põe para fora isso. E se parasse aí, está de bom tamanho. Mas o que acontece no capítulo 18? Elias resolve se apresentar diante do rei Acabe. E Acabe tinha um servo que era crente, chamado Obadias. E Obadias era tão crente, mas tão crente, um homem de Deus, que reservou 100 profetas do Senhor, 100 com C. 100 profetas do Senhor, e sustentou eles escondido. Ele dava jeito de pegar pão e pegar água e levava para esses profetas, para que o testemunho do Senhor não desaparecesse da nação de Israel. Obadias era um homem de Deus. No palácio de Acabe, no palácio de Jezabel, onde havia uma idolatria reinante, onde havia um pecado terrível, Obadias se levanta em secreto como um homem de Deus e sustenta os profetas do Senhor. Só que aí Acabe vira para ele e diz assim: Obadias, vamos sair atrás e nós vamos passar a nação de Israel a palmo, porque nós vamos achar um jeito de encontrar Elias. Então o rei faz passar um pente fino. Sabe quando você pega uma corda e passa em todo um território? Eles começaram a fazer isso. Nos montes, nas cavernas, nos buracos, nas pedras, nos penhascos, eles fuçaram tudo para descobrir Elias. Porém, Elias resolveu, por ordem do Senhor, se apresentar diante do rei Acabe. E quem que cruza com ele? Obadias. Obadias cruza com ele. Um alento num homem esgotado. Eu estou supondo, o texto não diz com clareza, mas eu estou supondo que nós estamos perto do fim dos 3 anos e meio, quando Elias faz isso. E aí, ele novamente passa por problema de acusação. Olha o que Obadias diz. Respondeu-lhe, versículo 7, capítulo 18, versículo 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias o encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Meus queridos, de novo. Ô Elias, você vai virar e vai dizer o seguinte: vai e diz para Acabe que eu estou aqui. Acabe vai virar e vai falar: por que você não trouxe ele? Aí, no relato seguinte, Obadias diz assim: vai que o Espírito de Deus te tome e te leve para uma outra região. Porém, o que pesa aqui? Pesa a afirmação de Acabe. Em que eu pequei para que você faça isso comigo? Porque se eu for, eu vou morrer. Ele fala isso no capítulo 9, fala isso no
Desculpem, no versículo 9, fala isso no versículo 12, fala isso no versículo 14. Até que Elias tranquilamente diz para ele: vai, porque eu não vou sair daqui. E aí ele vai então até Acabe. Meus queridos, culpa é o primeiro elemento que, mal resolvido, nos empurra para uma crise de depressão. Isso está claro para os irmãos? Primeira coisa. O que vocês precisariam fazer? Primeiro, trabalhar a questão emocional da culpa. Segundo, vocês precisariam entender justificação pela fé. Culpa se espia na cruz do Calvário. Culpa se espia pondo o joelho no chão e pedindo perdão a Deus. Culpa é aliviado quando, se você ferir o outro, você vai até o outro e pede perdão. Culpa é algo que a gente resolve. Culpa não é algo para pesar. Culpa é algo que tem solução. Nós temos que ter solução para resolver esse sentimento. Então, cabe agora, estou dando uma sugestão aí para os irmãos, justificação pela fé, pedir perdão, reconhecer, dar nome para pecado. Nós temos pelo menos umas 10 listas de pecado na Bíblia. Começar a dar nome para os nossos pecados. Eu faço isso, eu sou isso, eu feri o outro com isso daqui. E aprender a pedir perdão a Deus, entender que você foi perdoado na cruz do Calvário, que todos os teus pecados foram pagos lá, e pedir perdão ao outro para você encontrar alívio e equilíbrio. Culpa se resolve dessa maneira. Porém, tem uma segunda coisa que ocorre. Vejam o versículo 17. Ainda não é essa segunda coisa. Versículo 17. Vendo, ele se encontra com Acabe. Olha o que Acabe diz. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Por que Acabe diz que ele era o perturbador de Israel? Meus queridos, 3 anos e meio sem chover. Tem colheita? Tem comércio? Tem que vender as coisas? Tem que ir para outra terra buscar comida? Vocês estão me entendendo? Então ele é acusado de ser o perturbador de uma nação. Porém, o que perturba uma nação? O que perturba uma nação é o pecado. O que perturba uma nação é o pecado. É tão interessante. Coloque isso entre parênteses, porque é uma impressão minha. A Bíblia diz que quando aumenta o pecado, os céus são fechados. Quando aumenta a idolatria, os céus são fechados. Meus queridos, é tão interessante. O Nordeste, até alguns anos atrás, tinha muita seca. E ainda tem. Porém, o Nordeste está sendo altamente evangelizado. Mas altamente evangelizado. O que está acontecendo no Nordeste? Está chovendo. Você sabe qual é o estado nosso que mais centro espírita tem? Acho que eu falei para vocês. O Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Ou chove de menos, ou chove demais. E ano após ano as colheitas são perdidas. Oh, meus queridos, o que perturba uma região, uma terra, é o pecado. Especialmente o pecado da idolatria. Os irmãos estão entendendo? Porém, Elias foi acusado. És tu o perturbador de Israel? Imagina para um homem que estava na casa da viúva e falou assim, ele próprio virou e falou assim: meu Deus, Senhor, até esta viúva afligiste, matando-lhe o filho. Meus queridos, parece que tudo que ele toca dá em problema. E isso carregou ele. Aqui eu encerro a culpa. Primeiro gatilho que pode te colocar em crise depressiva. Culpa. Segundo gatilho que pode te colocar em crise depressiva. Elias vira para Acabe e diz assim: Acabe, vamos fazer uma coisa? Se Baal é Deus, serve ele. Mas se Yahvé, Jeová, o Senhor é Deus,
serve ele. Vamos fazer o seguinte, pega os 450 profetas de Baal e pega mais os 400 profetas do poste-ídolo, 850 homens. E leva ao Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, então, nós vamos fazer 2 altares. E o Deus que responder é Deus. Então, ali, o povo vai pegar e vai seguir. Então, Elias começa a ter uma segunda coisa. Ele tem uma expectativa. Guarde essa palavra, porque é o segundo gatilho. Não espere o que Deus não te prometeu. Porque se você esperar o que Deus não te prometeu, o seu coração vai adoecer. Elias esperou, eu vou mostrar os textos, que a nação de Israel tornasse atrás, voltasse atrás e voltasse ao Senhor. Elias carregou o seu coração com uma expectativa. Meus queridos, Provérbios, se não me engano, capítulo 12, diz assim: a esperança que não vem faz adoecer o coração. Não espere o que Deus não te prometeu. Esse é um erro especialmente das mulheres, especialmente as casadas. Não espere do seu marido o que Deus não te prometeu que vai ocorrer com ele. Porque é um dos principais erros que as mulheres cometem, que ou deprime ou irrita a mulherada. Por quê? Porque elas estão esperando algo que elas estão esperando. Não foi Deus quem disse que ia fazer. Então, segundo gatilho que nos leva a ter crise, esperar determinadas coisas que Deus não prometeu que vai nos dar. O que Ele prometeu, Ele vai dar, porque Ele não é filho de homem para que minta. 1 aos Coríntios diz assim: quantas são as promessas de Deus, tem nelas o sim de Deus. Deus falou, Ele vai fazer. Ponto final, acabou. Porém, Deus não falou, reveja o seu coração. Porque essa esperança, se demorar muito dentro de você, ela pode te abater. O que ocorre com Elias? Vejam o versículo 20 e 21. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 senhores? Entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vejam o versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, ou despertará. Ele está aqui com ironia. Quem aqui é irônico? Quem aqui tem uma mente... Peraí, não levanta ainda não. Quem aqui tem uma mente meio aguda, meio rápida? E você dá um beliscão com a maior facilidade do mundo. Um beliscão verbal em alguém. Quem aqui faz isso? Levanta a mão. Bem alto, para eu ver. Olha lá. Quem é irônico está em meio caminho de uma crise. Quem é irônico, porque a ironia é um afeto, que sai pela boca, mas é um afeto. Vocês estão entendendo? Então, quem é irônico precisa parar e aprender a lidar de forma adequada com a sua ironia. Tem que entender o seguinte: opa, eu não estou bem. Queridos, quando você está bem, você não é irônico. Anotem aí, só anotem. Os que estão lá em casa também anotem. Provérbios 21, 24. Olha o que a Bíblia diz do irônico. Então, para os irônicos aí, decorem esse versículo. Lá diz assim: quanto ao soberbo e presumido, então está falando de uma pessoa soberba e presumida.
Zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então, o zombador, o irônico, ele é soberbo, presumido, ele procede com indignação e com arrogância. A única coisa que aparece é a ironia. Mas essas outras coisas estão dentro do coração. O que acontece com quem é irônico? Quem é irônico já caminhou um tempo nesses sentimentos carregados. Ele está tão carregado que a hora que ele ouve qualquer coisa, ele já dá na moleira. Parece que o cérebro habita na língua. E ele já responde com uma prontidão, com uma rapidez, às vezes os outros nem entendem, ele ri sozinho. Mas é esse espírito de agressão que está dentro dele. Segunda coisa, então, vejam o versículo 37. Responde-me, Senhor. Elias então está ali diante do altar. Ele mandou, vocês devem lembrar da história, os profetas de Baal fizeram um altar, passaram o dia inteiro, se cortaram, clamaram, e Baal não respondeu. Elias, então, na hora que chegou no fim do dia, falou, encham de água aí, joguem água, façam um rego ao redor do altar e joguem água. Joguem água. Elias queria garantir que não foi a madeira seca, não foi uma fagulha que alguém jogou ali e fez incendiar aquela fogueira que ele fez, aquele altar que ele fez. Ele falou, não, joga água, mas muita água, inunda essa madeira. E aí ele orou. E o fogo do céu desceu. Lambeu a água, queimou a madeira e queimou o holocausto que havia sido colocado em cima. Elias teve o cuidado de manifestar que era Deus. Porém, olha a oração dele. De novo a questão da expectativa. Responde-me, capítulo 18, versículo 17. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Qual é a expectativa? De que o povo voltasse a Deus. Meus queridos, você põe uma expectativa que Deus não vai deixar cumprir, dali a alguns dias, você vai estar abatido. Segundo gatilho que nos leva a ter crise. Mas tem um terceiro gatilho. Vejam o versículo 40. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Deixa eu te dizer uma coisa. 3 anos e meio. Isso é tempo. 3 anos e meio vivendo uma situação difícil. Isso é tempo? É. Neste dia, Elias está enfrentando Acabe. Elias está enfrentando 850 profetas. 850. Quantas pessoas cabem aqui no salão? 330. Nós temos quase 3 salões desse de profeta. Elias enfrenta todos eles ao redor daquele altar. O povo todo, um burburinho. Imagina a emoção de Elias. Imagina Elias orando para que descesse o fogo dos céus. Meus queridos, um homem de Deus. Porém, um homem de Deus com um pensamento, com uma emoção e com uma vontade. Um homem frágil em determinadas coisas. Elias termina esse dia fazendo o quê? Mata 850 profetas. Você acha que isso é uma coisa simples? Obviamente que não foi Elias quem segurou. Eles não fizeram uma filinha. Vamos lá, para Elias nos matar. Obviamente que o povo conteve, teve gente que brigou, que quis sair, que quis desviar, possivelmente teve pessoas que ajudaram Elias. Porém, nós estamos falando de 850 pessoas mortas na mão de Elias. Aí Elias põe o joelho no chão e começa a orar.
e ele ora 7 vezes. Ele ora intensamente. E ele manda o servo dele ir ver. Queridos, eu já vou parar. Possivelmente eu não vou encerrar. Mas eu consigo encerrar semana que vem com outro estudo. Tá? Então, você vai ter que voltar aqui para eu falar de como é a crise da ansiedade, da depressão em si. Então, o que acontece aqui? Elias começa a orar e ele diz para o servo, vai ver se está vindo chuva. E o servo vai e volta. Não tem nada. E Elias ora, como diz Tiago, com instância, com vigor, com força, com fé, derramando a alma dele naquilo. Vai lá e vê, 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez. Se fosse você orando, o que ia acontecer com você? Ai, meu Deus, será que o negócio vai dar certo? 7ª vez, vai lá. Vejo uma nuvem como a palma de um homem. Ele vira para Acabe e diz assim, Acabe, pega a carruagem e corre, porque está vindo um grande temporal. Você acha que tem um esforço nisso que ele fez? Tem. Alguém aqui já orou por súplicas por alguém? Meus queridos, como eu falei para vocês, eu sou um privilegiado de ver milagres. Mas às vezes eu sou um esgotado de ver dores, de ver sofrimentos. E orar com pessoas, às vezes cansa. Pessoas que intercedem, que sabem entender a dor da alma humana. Elas sofrem. Jesus, quando João Batista morreu, ele pegou todos os discípulos e saiu para um canto sozinho. Porque a alma dele havia perdido um primo querido, um homem de Deus. É uma verdade, estava com o Senhor, estava no céu, mas o Senhor estava na humanidade dele lidando com perda, com morte. Meus queridos, cansa, esgota lidar com dores, esgota lidar com pecado. Põe isso num parênteses. O que é um dia difícil para mim, e seria para qualquer conselheiro aqui, um dia onde eu tenho que ouvir pecado. Porque ouvir dor é uma coisa, mas ouvir pecado é completamente diferente. Imagina Elias, o pecado de uma nação inteira, e agora, um dia todo em torno daquele altar, e agora, orando 7 vezes, mas não acaba aí. Ele vira para Acabe e diz, pega a carruagem e corre. Porém o Espírito de Deus tomou Elias, diz o texto, e ele correu até Jezreel, e chegou antes da carruagem de Acabe. Vocês sabem qual é a distância do Monte Carmelo até Jezreel? 25 quilômetros. O que acontece com o físico de uma pessoa dessa? Fica esgotado. Então, terceiro elemento que nos coloca em crise, que nos coloca numa crise depressiva. Quando você vive uma situação por um tempo demasiado longo, aquilo vai roubando as forças, vai te minando dia após dia, dia após dia, e pode te esgotar. Ou quando você vive uma situação pesada demais, lembrando que todas as dores o nosso Senhor nos cuida, porém você vive uma situação pesada demais por breve tempo, e aquela situação te abate. Eu vou dizer isso de um jeito diferente. Você pode pôr um saco de 60 quilos no seu ombro e carregar ele um dia, 2 dias, no 3º dia você arria. Ou você pode pôr 2 sacos de 10 quilos em cada braço e passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com 1 ano, 2 anos, você tem uma hérnia de disco. Porque você está carregando um peso por tempo demais. Terceiro gatilho de crise.
quando nós nos desgastamos demais com a vida. Ou numa situação que dura muito tempo, ou numa situação que é momentânea, porém nos abate demais. Os irmãos estão entendendo? 3 gatilhos, 3 aprendizados com o homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pessoas que não resolvem culpa, pessoas que mantêm expectativa dentro de si e pessoas que vivem situações na vida, ou por longo prazo, ou situações durante um determinado tempo curto, porém que pesam demais. Vou dar um exemplo. Nós temos jovens aqui. Uma das jovens aí não tem um bom relacionamento com o pai. Se sente culpada. Culpa. Gostaria demais de dar um abraço no pai e ir lá e falar: pai, eu amo o senhor. E não consegue fazer. Expectativa. O pai morre de repente. Uma situação pesada. 3 meses depois, essa pessoa está numa crise depressiva. Por que ela está numa crise depressiva? Eu tenho os 3 elementos. Nós não precisamos dos 3 elementos. Em geral, nós temos que ter pelo menos 2 deles para desengatilhar uma crise severa dentro de nós. Por isso, meus queridos, culpa nós podemos resolver. Expectativa nós podemos resolver. Porém, as dores da vida é uma dependência diária na provisão do Senhor. Porque só o Senhor, para nos livrar das agruras que nós temos nessa vida. Vocês estão entendendo? Então, se você tem esses 3 elementos, sente com alguém da tua confiança, converse com ele. E aí, semana que vem, nós vamos iniciar, eu consigo terminar os 2 estudos semana que vem. Nós vamos iniciar contando a crise. Porque Elias foi para Jezreel, chegou lá, Jezabel mandou um bilhete para ele. Mandou um recado. Quantas pessoas ele tinha matado? 850. Quantas pessoas tinham visto Elias naquele milagre? Uma nação inteira. Ele já tinha enfrentado o rei? Já. Ele recebe o recado de uma mulher. Um recado. Vê se faz sentido. Um recado de uma mulher. Jezabel mandou um recado. Façam-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, o que fizeste a vida dos meus profetas. Aí o texto diz assim: temendo, pois, Elias. Meus queridos, teve uma crise de pânico. Por isso que, de repente, a crise de depressão vai aparecer com uma emoção. Lembra que é um transtorno do afeto. Pode aparecer numa crise de pânico. Você acorda, de repente, você vai subir num avião, você não dá conta de subir. Mas você viajou 10 anos aquela mesma viagem, mas você não consegue ir. De repente, você tem que trabalhar e você só chora, porque você não consegue trabalhar. É o mesmo lugar que você trabalhou os últimos 5 anos, e você não consegue ir. De repente, você não quer sair da cama, e chora, e chora, e chora, e chora, porque você não consegue ir. De repente, você tem uma criança aqui de 8, 10 anos de idade, que não dá conta de ir para a escola. Treme. Sempre foi a mesma sala de aula, a mesma professora, mas de repente é tomado por uma situação inusitada, em que a pessoa simplesmente não consegue mais viver normal. Isso é uma crise do humor. Tristeza excessiva, irritação excessiva, desânimo excessivo, abatimento excessivo, não consegue reagir, fadiga excessiva. Só que quando acontece, quais as 3 coisas que fizeram aquilo? Então, em geral, a gente quer se concentrar no que? Na crise.
E a crise tem que ser cuidada. A crise depressiva é como uma febre. Se não cuidar, mata. Porque febre mata, se você não cuidar. Porém, ela é só o sintoma, ela não é a causa. A causa são aqueles 3 gatilhos. Lidou mal com culpa, lidou mal com expectativa e se sobrecarregou em demasia. Eu tinha 23 anos, eu contei para vocês, eu acordei um dia de manhã, vou ser enterrado vivo. Vou ser enterrado vivo. E quem tirava da minha cabeça que eu não ia ser enterrado vivo? Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo. Este medo durou 4 meses. De repente, o medo desapareceu e começou. Vou perder tudo financeiramente. Vou perder tudo financeiramente. Não tinha quase nada, mas vou perder o que tem. Durou mais uns 2 meses. De repente, acordo um outro dia, não vou dar conta de sustentar minha casa. Não vou dar conta de sustentar. Durou alguns dias. De repente, vou ter um tumor na cabeça e vou morrer. Sabia o lugar do tumor? Aqui. Vou ter um tumor na cabeça, vou ter um tumor e vou morrer. De repente, durou alguns dias. Acordei outro dia, estou enlouquecendo. Meu Deus, eu estou enlouquecendo, meu Deus, eu estou enlouquecendo, eu vou enlouquecer, eu vou surtar. Eu tenho uma irmã esquizofrênica. Pelo menos é diagnosticada como esquizofrênica. Eu vou enlouquecer, meu Deus, não tem solução para mim. Eu vou enlouquecer, até que eu acordei um dia. Vou pegar o revólver de um guarda na rua, vou pôr na cabeça e vou puxar o gatilho. Acordei achando que eu ia me matar. Elias pediu para si a morte. Meus queridos, todos os medos que eu tive tiveram base na infância. Porque todos os medos que nós temos têm base na infância. O primeiro sentimento que a Bíblia descreve é o medo. Ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Adão teve medo. Sabe qual é o segundo sentimento que a Bíblia descreve? Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Segundo sentimento, irritação, são sentimentos que tocam a todos nós. E o Senhor foi gradativamente educando a minha mente e ensinando a minha mente a pensar todas estas coisas que eu estou falando para vocês. Pensamentos que haviam entrado na minha infância. O que aconteceu com Elias? Por que eu estou contando tudo isso? Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Sabe o que eu descobri quando eu comecei a me tratar? Eu não procurei psiquiatra nem psicólogo. Não estou dizendo que não é para vocês procurarem, tá? Se vocês quiserem, a gente vê algum. Mas eu procurei o Senhor, literatura, muitos irmãos, inclusive o irmão Paulo Bornelli. Sentei, conversei. O que eu descobri? Eu tinha 11 cargos na igreja, com 23 anos. Na igreja local, distrital e nacional. O meu primeiro ano de casamento, aos 22 anos, eu viajei quase todo fim de semana para pregar nas igrejas. Meus irmãos, qual o terceiro gatilho? Sobrecarga. Sobrecarregou, vai ter crise. Você se sobrecarregou com as coisas da vida, não tem jeito. Você vai ter algum tipo de crise. Amém? Vamos lá de novo. Amém? Muito bem. Eu andei. Devo ter andado 1h20 por aí. Me desculpem, semana que vem nós encerramos. Vamos curvar nossas cabeças.